Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Como estudar os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, segundo o site Divina Vontade, né? quintdivinavontade.org, que é um site americano que eu nem sei o que quer dizer isso. Divina Vontade. Não sei o que significa, não sei inglês, então eu estou aqui no site traduzido pelo Google, né, no Chrome. Então, para vocês verem que a gente trabalha de uma forma muito simples, né, mas que alcança isso que importa, a plenitude dessa simplicidade de Deus, para conseguirmos entender e, pela ação da graça de Deus, gratuita de Deus, né, desse sobrenatural divino, a gente consegue caminhar à frente até mais do que muita gente que está por aí perdido, né? Então vamos lá. Seguindo uma ordem de volumes da Luísa, tirando trechos dos volumes do Livro do Céu, né? Que eles fizeram esse artigo de como estudar os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Eu vou trazer para vocês em áudio para que vocês possam saborear esse conteúdo. Volume 13, no dia 13 de outubro de 1921, Jesus disse: Minha filha, toda vez que falo com você, pretendo abrir uma pequena fonte em seu coração, pois todas as minhas palavras são fontes que conduzem e jorram sobre a vida eterna. Mas para formar essas fontes em seu coração, você deve fazer sua própria parte, ou seja, deve mastigar essas palavras muito bem, ruminá-las e engoli-las, e abrir e será aberta uma fonte em você. Ao pensar repetidamente sobre esses conteúdos, sobre essas palavras, esse conhecimento dado a você, você realiza essa mastigação, né? Recontando-os a quem tiver autoridade sobre você, né? Recontando com as pessoas, com quem tiver, né? O conselheiro, o seu diretor espiritual, com o seu confessor. No caso dela, é o confessor dela com quem ela vai falar sobre isso. E para nós, entre nós mesmos, a gente conversar, a gente explicar, né? Por que eu tô tão mais assim à frente que muita gente? Porque eu vivo ruminando isso todos os dias. Vocês veem aqui, constantemente eu tô lendo, constantemente estou falando sobre isso, constantemente esse conteúdo entra na minha mente. Então eu faço exatamente o que Jesus está pedindo para Luísa, né? Ficar realmente ruminando, como aquela vaquinha mesmo, que come lá e fica ruminando, né? Não é isso que Jesus pede para fazer com a palavra de Deus, com a ação do Evangelho? Também com os conteúdos do Livro do Céu é a mesma coisa. Quanto mais você ruminar, quanto mais você ouvir, mais luzes vão se iluminando, essa fonte vai jorrando para a vida eterna de conhecimento. Aí ele continua aqui: e você, fazendo isso, vai assegurar de que são minhas palavras. Você as devorará, sem dúvida, e abrirá uma fonte dentro de você. Quando necessário, você se ajudará e beberá grandes goles da fonte da minha verdade. Volume 7, 28 de fevereiro de 1906. Ele diz: quando a alma rumina essas verdades e as torna seu alimento, a graça se comunica e ela toma posse. Essa é a razão pela qual nem todas as almas recebem os efeitos, porque essas verdades passam muito rapidamente pela mente como um relâmpago. Então, sem fazer esse momento de você ouvir esse vídeo que eu estou fazendo várias vezes, ouvindo várias vezes, você não consegue ter as luzes e o entendimento que Jesus quer colocar para você. Então, precisa investir, ruminar, mastigar
comer essas palavras e devorá-las, né? No volume 13 também, no dia 21 de maio de 1921, ele diz, está escrito: Jesus vive em quem vive em sua vontade, e ele repousa nessa pessoa, como alguém que dá repouso a Jesus. Encontrando meu estado habitual, meu Jesus, para ser sempre adorável, apareceu em meus braços no ato de descansar. Eu o segurei firmemente no meu coração, dizendo-lhe: meu amor, fale comigo. Por que você está hoje tão calado? E Jesus disse: ó, minha filha, descanso é necessário para mim também. Depois de ter falado tanto com você, quero ver em você os primeiros efeitos dessas minhas palavras. Você deve trabalhar fazendo o que eu lhe ensinei, e eu descansarei. Quando você colocar em prática meus ensinamentos, voltarei novamente para falar com você sobre outras coisas que são muito mais elevadas e mais sublimes, para que eu possa encontrar um repouso ainda mais bonito em você. E então, se eu não fosse capaz de descansar nestas almas que vivem na minha vontade, em quem eu poderia esperar algum descanso? Somente as almas que vivem na minha vontade são capazes de me dar um descanso. O ato de viver em minha vontade me proporciona um quarto onde dormir. Os atos feitos em minha vontade me proporcionam uma cama. Os atos repetidos e a constância dessa repetição de atos são como canções de ninar, música e relaxante para me ajudar a dormir. Mas enquanto eu durmo, eu cuido de você de tal maneira que a sua vontade não é senão a saída para a minha vontade. Seus pensamentos são a saída para a minha inteligência. Suas palavras são a saída para as minhas palavras. Oh, meu Deus, que lindo! Seu coração é a saída para o meu coração. Para que, embora você não me ouça falando com você, existe essa dispersão sua em mim que você não pode querer, nem pensar, nem fazer outra coisa, senão as coisas que eu mesmo faço e quero fazer em você. Assim, na medida em que você vive na minha vontade, posso te ter certeza de tudo o que acontece em você, sou eu. É isso que eu sinto na minha vida. É isso que eu sinto. As pessoas falam pra mim: nossa, Aline, quando você fala, você transparece Jesus. E eu fico: nossa, calma aí, não é eu, é Jesus. Mas é verdade mesmo. Então eu fico encantada com essa realidade de que isso que Jesus está falando é pura verdade. E isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. Vai acontecer na sua vida, minha irmã. Todos nós vamos viver isso. Quem se dedicar a fazer isso, a conversar com Jesus sobre a divina vontade, a falar da divina vontade com seu esposo, com seu parente, entre nós aqui mesmo. Quanto mais a gente conversar no nosso grupo sobre a divina vontade, quanto mais a gente expor, a gente fazer perguntas, a gente tentar entender e ver de novo, e tenta de novo, vai vendo, mais a gente vai entender, mais Jesus vai agir em nós, mais essas verdades vão transparecer em nossos atos. Amém? Vamos lá, volume 1, na página 25, está escrito: agora tentarei explicar a segunda maneira que Jesus tem ao falar. Encontrando-se fora de mim, a minha alma vê a pessoa de Jesus, por exemplo, quando criança, ou crucificado, ou qualquer outra postura, e a alma vê o Senhor pronunciando as palavras da sua boca. E a alma responde também de sua boca. Às vezes acontece que a alma começa a conversar com Jesus, exatamente como dois realmente cônjuges íntimos. O falar do Senhor é muito moderado, apenas 4 ou 5 palavras, e às vezes apenas uma palavra. Muito raramente aumenta. Mas nessas poucas palavras, quanta luz ele introduz na alma. Parece que vejo um pequeno riacho à primeira vista, mas olhando mais de perto, em vez de um riacho, é possível ver um imenso mar. Essa é uma palavra dita por Jesus. A imensidão de luz que deixa na alma é tal que, ao analisá-la completamente, se descobre tantas coisas sublimes e proveitosas para a sua alma que permanece espantada. No volume 1, na página 44, está escrito: depois disso, ele me deixou e senti tanta dor, compreendendo quão feio é o pecado do orgulho, que é impossível descrever. Depois de tudo isso, olho completamente dentro de mim. Meu bom Jesus
voltou e me disse para continuar a confissão dos meus pecados. E eu, toda tremendo, continuei acusando meus pensamentos, palavras, obras, causas e omissões. E quando ele viu que eu era incapaz de continuar a confissão por causa da dor que eu senti por tê-lo ofendido tanto, de fato eu tinha uma clareza tão vívida, estando diante do sol divino, e especialmente pude ver minha pequenez, a não identidade do meu ser. E fiquei impressionada com a ousadia que tinha sido, imaginando de onde havia tirado essa coragem para ofender a Deus, um Deus tão bom, que no exato ato em que eu estava ofendendo, Ele me ajudou, me preservou, me nutriu, me protegeu. E se Ele teve algum rancor comigo, foi pelo pecado que cometi, que Ele odiou grandemente o ato, enquanto me amava mesmo assim imensamente. Me desculpou diante da justiça divina e estava todo ocupado em remover o muro de divisão entre eu e Ele, que o pecado havia produzido. Se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no ato de pecar, todos morreriam de tristeza mortal. E eu acredito que o pecado seria totalmente exilado da terra. Então, quando o abençoado Jesus veria que eu não podia mais aguentar a causa dessa dor, ele se retirava e me deixava, para permitir-me compreender bem o mal que eu havia feito e sentir a aniquilação completa do mal que eu tinha produzido em mim. E então ele voltava novamente e eu continuava a acusação dos meus pecados. Quando o abençoado Jesus viu que eu já não aguentava mais, ele se retirou. Quando o abençoado Jesus viu que eu não aguentava mais, repetiu, acho que está repetindo aqui. Ele voltaria novamente, tá repetido aqui, estão os trechos repetidos. Volume 3, no dia 30 de dezembro de 1899, mas eu ia comentar e acabei esquecendo. Isso é muito comum acontecer, tá? No momento que você está lendo o livro do céu ou lendo algum outro livro que a gente colocou aqui no canal, né? Mística Cidade de Deus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse material que foi dado por Jesus para a gente colocar no canal é para trazer para a gente todo esse entendimento sobre a divina vontade, né? E aí no momento que a gente está vendo, que a gente está realmente penetrando nesse mistério todo, tem momentos que a gente se sente muito, muito, muito pecador. Que a gente se sente muito, muito pequeno, muito miserável, muito sujo perto de Deus. E esse sentimento é muito bom, é necessário, né? Se a Luísa precisou passar por esse sentimento, quem somos nós para não passarmos? Todos nós precisamos passar por isso. Então, ontem uma das nossas estudantes aqui da Divina Vontade veio falar para mim que ela se sentiu muito perturbada enquanto estava ouvindo os trechos da Mística Cidade de Deus, né? Falando o quanto que é grandioso Deus, quanto Deus é grande, quanto os mistérios de Deus são grandes, né? São insondáveis, e o quanto nós somos incapazes, que nós não podemos se aproximar de Deus, que nós somos, né, muito sujos, muito incapazes e tal. Aí ela sentiu-se tão pequena, ela falou que foi um mal-estar muito grande, né? E esse sentimento, a própria Luísa está narrando aqui, que ela também percebeu essa dor tão grande de culpa, né, do pecado, do arrependimento. Isso é muito importante, passar por esse processo. A gente tem que passar por esse processo na caminhada de conhecimento sobre a divina vontade, da gente perceber que pecado é uma coisa que nos distancia completamente de Deus, que Deus realmente não aguenta ver, não aguenta isso, né? Que todo orgulho, toda a soberba, todos os sentimentos, toda a culpa, tudo que a gente guarda, né, precisa ser totalmente destruído, né, através da confissão, através de uma boa confissão. E a gente pode confessar no momento ali que você está, num momento muito grande de arrependimento, fazer esse momento de contrição com Jesus somente, sozinho, e depois, né, levar esse momento que você viveu para o sacerdote na oportunidade de confissão que você... Né? Eu já confessei chorando de soluçar um padre, né? E isso mostra realmente quanto que a gente é verdadeiro, né? A gente precisa ser verdadeiro nesse momento de confissão pura mesmo, né? Precisa acontecer isso, né? No processo de conhecimento
sobre a divina vontade. Então, no volume 3, no dia 30 de dezembro de 1899, efeitos da humilhação e da mortificação. Hoje de manhã, vi meu adorável Jesus por um pouco, e como a obediência me disse para orar por uma certa pessoa, quando Jesus veio, eu a recomendei a ele, e ele me disse: a humilhação não só deve ser aceita, mas também amada, tanto assim como mastigar comida. E assim que como um alimento é amargo, quanto mais a mastigação, mais se sente a amargura. Da mesma forma é a humilhação. Quando está bem edificado, dá origem à mortificação. E estes, isto é, humilhação e mortificação, são os dois meios mais poderosos para sair de certos obstáculos e obter as graças necessárias. Embora pareça ser muito nocivo para a natureza humana, assim como a comida amarga que parece prejudicar mais do que o bem, com humildade e mortificação não é assim. Quanto mais você se sente atormentado, muito mais humilhado, mortificado, sentindo essa aniquilação, melhor é. Então, quanto mais o pedaço de ferro é batido na bigorna, mais brilha, como fogo que é purgado. O mesmo para a alma, quanto mais ela é humilhada e espancada na bigorna da mortificação, mais ela brilha com fogo celestial e é expurgada. Se ela realmente quer andar no caminho do bem, se ela é falsa, acontece o contrário. Então, se ela quer realmente andar no caminho do bem, essas humilhações que Jesus permite, que dá fruto à mortificação, que a pessoa passa, é dor, é muito ruim passar, é muito chato passar por isso, mas é muito importante para que essa bigorna que você está sendo espancado ali, no vaso que ele está quebrando, naquele momento que ele está quebrando o vaso, que as pessoas falam muito do exemplo do vaso, dele quebrar o vaso, que é dolorido, é difícil, tira você do centro da onde você está, Quantas vezes, gente, quantas vezes Jesus me pegou na situação mais humilhante, mostrando pra mim quem eu era de verdade, naqueles momentos assim, ainda mais eu, que sou uma pessoa que falo em público, assim, que falo aqui, quanta vergonha eu tenho quando Jesus mostra pra mim que eu falei uma coisa e não tô vivendo alguma coisa que eu falei, sabe? Às vezes acontece. Vocês acham que eu sou perfeita? Não sou. Tem coisas que eu entendi, que Jesus me fez entender, mas que tem coisas que eu entendi, mas que eu não vivo ainda, E aí, é muito triste, é muito difícil essa situação. Você entender uma coisa e você não estar vivendo, porque Jesus vai te cobrar. E ele me cobra. Então, tem momentos assim que ele joga na minha cara, mas joga feio mesmo, sabe? Aproveita uma oportunidade para jogar na minha cara. Então aí nesse momento de humilhação, de mortificação, você se oferta, mostra para Jesus que você realmente está entendendo, pede ajuda para Jesus para poder você fazer o que é necessário para mudar essa atitude, para mudar esse comportamento, para você ser fiel, e isso, todo o processo que tiver que passar, você tem que passar. Tem que querer passar, tem que desejar, tem que oferecer totalmente, Se você quer andar no caminho do bem. Ele está falando, se você realmente quer andar no caminho do bem. Agora, se é uma falsa, acontece o contrário. Acontece o contrário. Se é uma falsa vontade, que você está indo em direção de uma outra intenção que não é pura, eu não consigo nem imaginar isso. E eu converso muito com Jesus sobre isso, converso muito comigo mesma sobre isso. O porquê que eu estou fazendo esse trabalho na divina vontade? Qual é o verdadeiro motivo? Porque a gente não pode confiar em nós mesmos. Nós somos sempre destinados ao pecado. A nossa natureza é sempre voltada a não confiar em nós, sempre. Tá? Isso é uma coisa que Jesus precisa que nós entendamos. Nós não somos bons. Nós não temos capacidade de sermos bons sem a ação da graça de Deus. Então, a gente tem que se vigiar constantemente.
Todo santo dia. Por isso que meus pensamentos, eu estou sempre trocando pelos pensamentos de Jesus. Né? Sempre estou pensando nos pensamentos de Jesus. Tudo que eu faço, eu ofereço, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, eu dou muita risada. Eu hoje mais que nunca, meu marido faz uma graça, eu tô rindo, tô dando risada. E eu fico questionando, Deus, será que eu tô bom? Tá isso mesmo? Tem que estar essa alegria mesmo? Né? Eu questiono até quando eu tô alegre, sabe? Eu questiono tudo, não confio em nada que eu esteja fazendo. Sempre eu tô questionando, Jesus, eu estou na sua vontade. Né? Abençoa esse ato que eu estou. Né? Para poder ser real essa verdade, essa vontade sua, na sua divina vontade, esteja agindo em mim de verdade. Que os frutos dessa alegria sejam verdadeiros frutos da graça de Deus. Né? Que essa paz que eu estou vivendo no meio de tanta dificuldade, né? Que seja real, que seja verdadeira. Então, assim, as pessoas vêm perguntar pra mim, Aline, como que tá a sua vida? Como que tá você? Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Né? Eu falo a verdade, olha, né, as coisas estão assim. Então, eu sempre procuro fazer isso, pra poder fazer em verdade mesmo. Volume 6, 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem vive alto não pode ser prejudicado. Como eu estava muito aflita e sofrendo por causa da perda do meu bom Jesus, né, a privação que ela, né, tem de Jesus, que ele some, ela não vê ele mais, eu vi um pouco e ele me disse: minha filha, sua alma deve manter o voo de uma águia, isto é, habitar no alto, acima de todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo poderá prejudicá-la. De fato, quem vive no alto pode prejudicar os inimigos, mas não pode ser prejudicado. E ela não deve apenas viver bem, mas deve tentar ter pureza e nitidez nos olhos, semelhantes às de uma águia. Embora viva no alto, através da nitidez de sua visão, ela penetra nas coisas divinas, não de passagem, mas pela ruminação, levando-as a ponto de fazer delas uma comida como sua favorita, desprezando qualquer outra coisa. E ela também penetra nas necessidades dos seus vizinhos. Nem tem medo de descer ao meio deles e fazer-lhes o bem. E, se necessário, ela dá sua vida por eles. Pela pureza de sua visão, ela faz o amor de Deus e o amor ao próximo de 2 para 1, retificando tudo para Deus. Assim deve ser a alma, se ela quiser me agradar. Então, a gente vê que ela essa águia era mais um exemplo maior de todos, e de Nossa Senhora. Ela era essa águia, né? Ela prejudicava o inimigo, ela estava sempre acima de todas as coisas, sempre no alto, em direção a Deus, e ela também ajudava todas as pessoas, né? Nos momentos de exemplos que a gente tem da mística Cidade de Deus, a gente vê o quanto que ela não tem problema de descer mesmo lá onde mais baixo está a pessoa. Tanto que os exemplos que é colocado são de pessoas possuídas pelo demônio. Né? Nossa Senhora, ela era tão maravilhosa que ela via que aquela pessoa estava possuída pelo demônio e ela saía do seu lugar e ia em direção àquela pessoa mais terrível, que estava mais longe e afastado de Deus que podia existir. Né, para expulsar os demônios e para prejudicar os inimigos, como, né, porque ele fala, de fato, quem vive no alto pode prejudicar os inimigos, mas não pode ser prejudicado. E ela não deve apenas viver bem, mas deve tentar ter a pureza, e a Nossa Senhora era pura pureza, e nitidez nos olhos também, semelhantes à de uma águia. Nosso maior exemplo de águia é Nossa Senhora. Embora viva no alto, através dessa nitidez da sua visão, ela penetra nas coisas divinas e não de passagem, mas ruminando-as, né, constante, levando-as a ponto de fazer delas, né, dessas coisas divinas, sua comida favorita, desprezando qualquer outra coisa. E também penetra nas necessidades dos seus vizinhos, das pessoas, né? Não tem medo de descer ao meio delas. Então, Nossa Senhora não tem medo de se envolver com o pecador.
né? Porque ela está acima. Então ela não tem perigo de sujar-se ao lidar. Muito pelo contrário, ela limpa também, né? Purificando a alma das pessoas através, né, desses exorcismos que ela acabava fazendo. Então, a gente vê que nós também, quando conversamos com alguém, que a gente percebe que está no caminho errado, que está vendo as coisas numa ordem errada, a gente também consegue ajudar, né? Quantas vezes, né, eu trabalho atendendo pessoas e justamente é nisso que eu faço, né? Eu consigo, pelo dom dado por Deus, ajudar as pessoas e ver, né, onde que elas estão encaminhando numa direção errada, onde que está atrapalhando na vida delas. Isso com a instrução de Deus em mim, né? O dom da ciência, né, que é um dom muito maravilhoso que Deus me deu, né, unido aos outros dons que Deus utiliza no momento oportuno para a gente poder ser instrumento dele, né? E a gente percebe que a gente realmente pode ser essa imitação de Nossa Senhora, de fazer desse ato acontecer, de ajudar o próximo, né? E faz o amor de Deus e o amor ao próximo de 2 para 1. Então, além de estar fazendo o amor de Deus, né, tá vivendo esse amor com Deus, estando nas alturas, ainda leva as pessoas com ela, né, para viver esse amor a Deus também. Então, Nossa Senhora fazia isso e nós também temos essa capacidade de fazermos também, né? Basta a gente mergulhar cada vez mais no entendimento e vivermos essa divina vontade de verdade. Volume 7, 28 de fevereiro de 1906. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender de sua vontade divina em tudo, a maneira pela qual a graça se comunica. Nesta manhã, o abençoado Jesus se fez ver um pouco e me disse: minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender de sua vontade divina em tudo. E o Criador, ao ver que a criatura cumpre seu dever de criatura em relação ao Criador, comunica sua graça a ela. E enquanto ele dizia isso, uma luz saiu do abençoado Jesus, o que me fez compreender o modo como ele comunica a graça. Eu senti dessa maneira, por exemplo, a alma sente dentro de si a aniquilação de si mesma, quando ele comunica a graça. Ela vê o seu nada, sua miséria, sua incapacidade de fazer uma sombra de bem. Agora, enquanto ela se sente assim, Deus comunica sua graça, e a graça da verdade, de tal maneira que a alma pode ver que a verdade em tudo, sem engano, sem escuridão. E aqui está como o que Deus é por natureza, verdade eterna, que não pode enganar nem ser enganado. A alma se torna pela graça, ou seja, a alma sente desapego das coisas da terra, vê sua fugacidade, sua instabilidade, como tudo é falso, enganador, podre e merece ser mais odiado do que amado. Enquanto a alma sente esse estado, Deus comunica sua graça e a graça do amor verdadeiro e do amor eterno. Ele comunica sua beleza de modo a enlouquecer a alma amorosa. E a alma permanece cheia do amor e da beleza de Deus. E aqui está como o que Deus é por natureza: amor e beleza eterna. A alma se torna pela graça e assim com todas as outras virtudes divinas, de modo que se eu quisesse dizer tudo, demoraria muito. Acrescento apenas que a graça antecipa a alma, a excita, mas somente quando a alma mastiga as verdades e as engole como alimento em seu seio, depois ela se comunica e entra para tomar posse delas. É por isso que nem todos recebem os efeitos descritos acima, porque eles as deixam escapar de suas mentes como relâmpagos e não lhes dão lugar em sua mente, em seus pensamentos. Então, por isso que eu falo para vocês que eu troco os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Eu, quando estou ouvindo verdades de Deus, eu ponho 3, 4 vezes, se for preciso, para poder as luzes dessa graça, eu penetrar nelas. Eu percebo, gente, eu percebo essa graça entrando em mim. Eu percebo tudo isso, é muito fácil para eu entender o escrito do livro do céu, por causa que eu vivo isso que ela descreve. Eu consigo ver esses efeitos que ela descreve, por causa da insistência que eu tenho. Aí você fala para mim: nossa, Aline, então você para a sua vida praticamente para viver isso.
Vamos dizer que sim. Mas não paro não. Eu faço tudo na minha vida com essas coisas junto comigo. Com esse conteúdo divino em mim. Entenderam? Eu gravo, por exemplo, essa aula que eu tô dando pra vocês e eu ouço 3, 4 vezes depois. A minha própria colocação. Né? Eu lendo. Então, assim, eu tô cozinhando e tô ouvindo. Ah, mas você tá fazendo outra coisa e consegue prestar atenção? Olha, importante eu estar ouvindo alguma coisa que seja de Deus, que seja conteúdo divino, que seja do livro do céu. É importantíssimo. Ou que seja alguma coisa que tenha essa referência para abrir a minha visão, para abrir a minha mente. Né? Então eu fico ouvindo e Deus vai iluminando e Deus vai traçando, né, toda uma rota de entendimento das verdades que eu já ouvi, de que eu já li e que eu vou voltando novamente, não paro de voltar. Então, nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, que ouve Jesus o tempo todo. Nós somos praticamente os discípulos que vivem com Jesus, que ouve Jesus o tempo todo. Ele instruindo, ele falando, ele conversando, ele explicando, né? E assim a gente vai seguindo. Volume 11. Volume 11. Vamos ver aqui, eu passei pra frente um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. Desculpa, não é volume 11 não, aqui passou pra frente, que é volume 9, 20 de maio de 1909. O amor a Deus supera tudo. Continuando no meu estado habitual, ele apenas se fez ver em um flash de luz e me disse: minha filha, não há nada que possa superar o amor, nem doutrina, nem dignidade, muito menos nobreza. No máximo, quem usa aqueles para o bem de fazer especulações em torno do meu ser, pode me conhecer mais ou menos, mas quem chega ao ponto de fazer de mim seu próprio objetivo, quem chega ao ponto de me comer como se come comida, quem me ama e me devora, quem me ama encontra o meu ser identificado com uma partícula do seu próprio ser. Há tanta diferença entre quem realmente me ama e os outros. Quaisquer que sejam suas condições ou qualidades, como entre quem conhece um objeto precioso, que aprecia-o, estima-o, mas não pertence a ele, e quem possui esse objeto precioso como seu, quem é mais afortunado entre eles, quem o conhece ou quem o possui? Certamente quem o possui. Assim, o amor compensa a doutrina e a supera. Isso compensa a dignidade e supera todas as dignidades, proporcionando a dignidade divina. Compensa tudo e supera tudo. Então, o amor a Deus supera tudo. Então, a gente está lendo aqui um trecho, lendo um artigo, né, de uma página da Divina Vontade Americana, que está explicando várias coisas e nesse artigo está dizendo como estudar os escritos da Luísa. Então, esse trecho do amor a Deus supera tudo é justamente para a gente poder entender que esse amor que você tem a Deus é quem vai dar essa força para você, é que vai dar essa motivação para você, esse elemento que você precisa para você estudar, para você se dedicar. Então, Jesus está dizendo claramente, né, que, minha filha, não há nada que possa superar o amor. Nem doutrina, nem dignidade, muito menos nobreza. No máximo, quem usa aqueles para o bem de fazer especulações em torno do meu ser, pode me conhecer mais ou menos. São estudiosos, aqueles que fazem especulações em torno de Deus, né, teólogos e tudo mais. Podem conhecer mais ou menos. Mas quem chega ao ponto de fazer de mim o seu próprio objetivo? Ele pergunta, mas quem é que chega ao ponto de fazer de mim, Jesus, Deus, o seu objetivo de vida? Quem chega ao ponto de me comer como se eu fosse comida? Eu sou assim. Eu preciso de Deus para comer, para viver. Eu utilizo as verdades divinas na minha vida todo santo dia como um alimento para me manter em pé. Eu preciso. Sem isso, eu não vivo. Sem isso, eu não consigo andar para frente. Eu acho que eu estou andando para trás quando eu fico um só dia
sem estudar algum conteúdo divino. Não consigo. Eu não consigo. Estou totalmente inebriada de amor por Deus. Ele é a minha vida. Ele é a minha razão de existência. Então, aí ele está dizendo, só quem ama, só quem me ama me devora. Só quem me ama encontra o meu ser identificado com cada partícula do seu próprio ser. Há muita diferença entre quem realmente me ama e os outros. Quaisquer que sejam suas condições ou qualidades, seja quem for, um padre, um sacerdote, um bispo, né, uma dignidade de bispo, um nobre, um estudioso, um filósofo, mestre, doutor em teologia, seja quem for, né? Seja quem for. Quem ama Deus, realmente, né? Quaisquer que sejam suas condições ou qualidades, como entre quem conhece o objeto precioso, que aprecia-o, o estima-o, mas não pertence a ele, e quem possui esse objeto precioso como seu. Então tem uma diferença entre aquele que estima a Deus, que aprecia as coisas de Deus, mas não sente que pertence a si esse Deus, sente essa distância. Agora é diferente de quem realmente possui esse Deus como elemento vivo de seu ser, né? Como algo único, precioso, que não vive sem esse Deus, né? É diferente, é muito grande a diferença entre quem realmente ama e toma posse de Deus e entre aqueles que somente apreciam Deus, acham ele, né, que ele tem coisas a oferecer, que ele é especial, que, né, que nós temos que temê-lo, que nós temos que, entendeu? Tem muita diferença entre você temer a Deus, você respeitar Deus, você ter reverência e você possuir Deus. É uma diferença muito grande. Então, é isso que Jesus está falando. Assim, o amor compensa todo conhecimento, toda doutrina, todo entendimento, todo estudo, compensa qualquer coisa. O amor que você sente por Deus. Então, uma pessoa humilde, simples, né? Mas que ama Deus de verdade, acaba possuindo Deus. Mais do que uma pessoa teólogo, estudioso, doutor de doutrina, né? E que somente vê Deus a uma certa distância, né? De entendimento, mas não é essa relação íntima, essa necessidade de ter Deus como alimento para si, para você viver. Então, isso muda tudo. Então, compensa tudo o amor e supera tudo. Supera todas as dignidades de bispo, de padre, de papa até. Tudo. O amor por Deus. É isso que aqui está falando também. Volume 11, 4 de novembro de 1914. A satisfação de Jesus por causa das horas da paixão. Eu estava cumprindo as horas da paixão e Jesus, todo satisfeito, me disse: minha filha, se você soubesse que grande satisfação eu sinto ao vê-la repetindo essas horas da minha paixão, sempre repetindo-as repetidamente, você será muito feliz. Você será muito feliz. É verdade que meus santos meditaram em minha paixão e compreenderam o quanto eu sofri, derretendo tanto em lágrimas de compaixão que me senti consumido pelo amor às minhas dores, mas não de maneira contínua e repetida várias vezes nessa ordem como você. Portanto, posso dizer que você é a primeira a me dar esse prazer tão grande e especial, à medida que se fragmenta dentro de você, hora a hora, minha vida e o que eu sofri. E senti-me tão atraído que de hora em hora lhe dou essa comida, e como a mesma comida fazendo o que você faz junto. Saiba, no entanto, que eu a recompensarei abundantemente, com novas luzes e novas graças, e mesmo após a sua morte, cada vez que as almas na terra fizerem estas horas da minha paixão. No céu vestirei você como sempre, cada vez mais, com nova luz e glória. Uau, que alegria! Luísa, parabéns por você ter feito essas horas da paixão, por ter nos dado esse presente tão grande. Muito obrigada, Luísa.
Volume 12, 9 de março de 1919. A vontade divina deve ser o centro e o alimento da alma. Como eu estava no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus me atraiu cada vez mais para a sua vontade. Que abismo sem fim! Então ele me disse: minha filha, veja como minha humanidade nadou na divina vontade, que você deveria imitar. Naquele momento, um sol parecia aparecer diante da minha mente. Não tão pequeno quanto o que brilha em nosso horizonte, mas muito grande, que ultrapassa toda a superfície da terra. Ainda mais, não se podia ver onde chegava seus limites e os raios que espalhava, formando uma harmonia encantadora. Subiam e desciam, penetrando por toda parte. No centro deste sol tão grande, pude ver a humanidade de Nosso Senhor, nutrindo-se do sol que formou toda a sua vida. Ele recebeu tudo do sol e devolveu tudo, que se espalhou como chuva benéfica por toda a família humana. Então, meu doce Jesus acrescentou: você viu o que eu quero? O sol que você vê é minha vontade, na qual a minha humanidade estava dentro do seu próprio centro. Eu recebi tudo da minha vontade. Nenhum outro alimento entrou em mim, além da minha vontade. Nem mesmo um pensamento, uma palavra ou um sopro entraram em mim, que foram nutridos por um alimento estranho à minha vontade. Foi certo que eu devolvi tudo a ela. E também eu quero isso de você. Você no centro da minha vontade divina, da qual você se alimentará em tudo, na vontade divina. Cuidado ao tomar outro alimento. Você desceria de sua nobreza e se degradaria, como aquelas rainhas que se abaixam para comer comidas vis e sujas, indignas delas. E enquanto você pega, você deve devolver tudo imediatamente para mim. Portanto, você não fará nada além de me dar e me dar. Dessa forma, você também formará uma harmonia encantadora entre você e eu. Então, ele recebia da vontade divina e devolvia para a vontade divina, né? O que é isso? Como que é pegar e devolver? Como que funciona isso? Então, na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede para que a gente imite como a humanidade dele nadou na vontade divina. Como que é isso? Ele estava no momento, por exemplo, numa situação onde ele estava vendo uma pessoa, né, em pecado. E ele estava orando por aquela pessoa em pecado, né? E ele estava sofrendo, vendo aquela pessoa no pecado, sofrendo. Então ele pegava e falava para a divina vontade assim, falava assim: Pai, era sempre Pai, né? A vontade divina, ele sempre direcionava ao Pai. Pai, a dor que eu estou sentindo, a dor que o Senhor está sentindo, diante dessa alma que está pecando, por essa dor que eu estou sentindo, por ver esse sofrimento, né, dessa alma estar no pecado, eu te peço, eu te troco com você. Essa dor que eu estou sentindo, que você sente na divina vontade, nós sentimos juntos nessa vontade divina. Eu ofereço de volta a ti essa dor. E em contrapartida, o que eu estou passando nessa dor, eu quero que o Senhor vá e ilumine essa alma. Dê créditos para essa alma, pelo que eu estou abrindo mão, pelo que eu estou sofrendo, por essa dor que eu estou sofrendo. O Senhor, eu ofereço essa dor para ti, e o Senhor dá para essa alma as luzes, para que ela possa reconhecer o seu erro e se emendar, né? Se converter, se arrepender do seu pecado. Vai lá, ilumina essa alma para que ela possa, né, entender o mal que ela está e ela vem até mim. E ela vindo até mim, eu vou conversar com ela. E aí, se ela ouvir a iluminação, se ela entender a mensagem da minha doutrina e ela se converter, a gente ganha essa alma. E aí, então, é sempre ele sofrendo na divina vontade e ofertando para o Pai. Em volta, Deus também dá e depois ele oferta a alma de volta para Deus. Então, é um giro.
É um giro. E aí quando ele vê uma coisa boa, por exemplo, se ele via os discípulos voltando das missões, estava tão feliz, ficou tão contente, dando glórias a Deus, agradecendo pelos seus discípulos, que tinha ido, né, eles tinham ido, feito muitos milagres, ele estava contente, ele ofertava na divina vontade a alegria para o Pai, né, e aí ele pegava essa alegria, Pai, por essa alegria, né, que eu estou recebendo, eu quero que o Senhor, né, seja glorificado, que o Senhor possa fazer jorrar, né, mais oportunidades de graças para essas pessoas, que o Senhor possa alimentá-los mais da sua graça. E assim, várias orações desse tipo que ele fazia, né, agradecendo. E ele agradecia em nome daquelas pessoas. Ele agradecia a Deus em nome daquelas pessoas. Senhor, eu agradeço, ó Pai, por essa graça de ver esses pequeninos passando por essa experiência tão linda que o Senhor permitiu para eles. Eu agradeço, eu te louvo. E por esse agradecimento que eu agradeço em nome deles, né? Em nome deles, eles receberam tudo isso, então eu agradeço de volta. Então sempre ele estava recebendo essa graça, essa alegria, né, na humanidade dele e ofertando de volta para Deus, né, e de Deus vindo esse louvor e esse descanso e agradecendo e fazendo sempre esse giro, sempre voltando. Então é mais ou menos isso que a gente vai notar na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro, onde a gente percebe que ele faz isso nas orações dele, então, constantemente. Então, a gente vai entendendo aos poucos aí como Jesus reza, né? Então, vamos lá. Volume 12, 8 de outubro de 1919. Efeitos da confiança em Jesus. Continuando no meu estado habitual de dores e privações, tenho passado com Jesus quase em silêncio, completamente abandonada nele como uma criança. Então, fazendo-se ver em meu interior, meu doce Jesus me disse: minha filha, a confiança em mim é a pequena nuvem de luz, na qual a alma permanece tão envolvida que todos os medos, dúvidas e fraquezas desaparecem dela. De fato, não apenas a confiança em mim forma essa nuvem de luz que a envolve completamente, mas também a alimenta com alimentos opostos, que tem a virtude de dissipar todos os medos, dúvidas e fraquezas. De fato, a confiança em mim dissipa o medo e nutre a alma com puro amor. Dissolve dúvidas e lhe dá certeza. Tira a fraqueza e lhe dá coragem. Ainda mais, isso a torna mais ousada comigo, que ela se apega ao meu peito, e ela amamenta e se alimenta. Nem ela quer outra comida. E se ela vê que ao mamar nada sai, e eu permito que isso a excite com a maior confiança, ela não se cansa, nem se solta do meu peito. Pelo contrário, ela chupa com mais força. Bate a cabeça do meu peito, enquanto eu dou risada de mim mesmo, né, dela e de mim mesmo, e a deixo. A alma confiante é meu sorriso e minha diversão. Quem confia em mim me ama, me estima, acredita que sou rico, poderoso, imenso. Por outro lado, quem não tem confiança, não me ama realmente. Ela me desonra, acredita que sou pobre, impotente, pequeno, que afronta a minha bondade. Então, é muito importante essa confiança, muito importante. Eu vivo dessa confiança. Por quê? Porque assim, você recebe a graça, você é aniquilada, né? Como a gente já viu aqui. Você está estudando esses conteúdos divinos e você vai percebendo quão longe você está de Deus, né? De conseguir alcançar essa imitação, principalmente de Nossa Senhora. Eu, quando eu leio coisa de Nossa Senhora, eu me sinto não sei, eu acho que um átomo. Não vou falar que eu me sinto um verme, porque verme ainda é grande, né? Eu me sinto um vírus, não sei, um átomo, uma coisa que nem enxerga, tá? De tão miséria que eu sou, né? Quando eu vejo a Nossa Senhora. E aí, essa aniquilação tão grande que eu sinto dentro de mim, tão grande, que eu falo, nunca vou alcançar, nunca, né? Eu pego na hora, eu já falo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse sentimento de aniquilação não veio para me destruir. Veio para me transformar. Veio para me esvaziar de mim mesma, de reconhecer que Deus é tudo na minha vida. Então, opa aí, acalma aí. Tem um limite para chegar até aí.
Eu já entendi que a aniquilação é muito importante, porém, o que eu faço agora? Confio. Jesus, eu confio em vós. E eu prossigo para frente. E eu louvo, Senhor, obrigado por eu ter aprendido isso sobre Nossa Senhora. Eu te louvo por esse entendimento mais novo que o Senhor me deu agora. Eu te louvo por esse dia que o Senhor me permitiu passar por mais um momento de aniquilação. Por eu perceber mais uma vez o quanto eu sou nada sem a sua presença em minha vida. E o quanto eu sou dependente de ti. Quanto eu preciso de ti. E eu confio, Pai. Eu me derramo nos teus braços. Eu continuo a ouvir. Eu continuo a confiar e continuo a acreditar que mesmo eu tendo pecado, o Senhor me perdoa. E eu peço perdão, Pai, me perdoa por tudo que eu fiz hoje. Perdoa por mim, por aquela situação, por essa situação. Senhor, me perdoa se às vezes eu nem lembro o que eu fiz de errado. Perdoa, Pai, mas eu confio em vós. Eu confio que o Senhor está em mim, que esses conteúdos que eu estou aprendendo no livro do céu, por mais elevados que seja, e por mais que eu sou uma baita de uma leiga miserável, uma mãe de família, por mais pequena que eu me sinta, tão indigna, tão pecadora, tão nada, o Senhor trouxe isso para mim. O Senhor me permitiu traduzir esses livros, permitiu entender esses livros, esses conteúdos, e isso é um milagre. Eu confio em vós. E sei que se eu estou nesse caminho é para a tua glória, é para o teu louvor, é para te louvar, não para mim mesma. Eu não ganho nada com isso. Eu, Aline, humana, não ganho nada com isso, Pai. Eu não estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo isso para ti. E como eu estou fazendo para ti, eu sei que eu já ganho. Eu ganho de ti. A recompensa que eu sei que vai estar preparada para mim. E é lá onde eu quero estar. Não importa o que eu tenho que passar aqui, mas eu confio em vós. Eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor já me perdoou, eu creio que o céu já está preparado para mim. Eu confio nesse Deus que nunca, nunca vai me desamparar. Eu confio que o que eu pedir para o Senhor vai me dar. Eu sei, Pai, que tudo que eu estou passando tem um porquê que eu estou passando. Tanto que esses dias mesmo, ontem eu estava meditando, né, o livro da Mística Cidade de Deus, e aí na hora veio uma luz muito forte, né? Que assim, Jesus mostrando pra mim, eu tô numa situação que a gente tá sem vender, né, como a gente vendia antes. A gente não chega nem a 10% do que a gente vendia antes com funcionários, né, com as condições de pagar funcionários. Estamos com empréstimos totalmente já atrasados e já negativados no banco, né, cartão de crédito, tudo, correios, né, a gente está utilizando um sistema de correio que a gente é pré-pago, que a gente não está tendo condição de pagar o contrato dos correios. São vários problemas que a gente está enfrentando nesse momento, né, tudo humilhação, tudo mortificação, tudo coisa que para mim oferecer. Já não tinha o carro mesmo, já tinha vendido o carro para pagar uma dívida enorme, né, e várias outras situações muito humilhantes, né, e aí... Mas só que eu tô muito tranquila, porque eu já entendi que tudo isso é pra glória de Deus. E assim, eu tenho 2 funcionárias que vão voltar o mês que vem. E eu não tô vendendo. Não tenho dinheiro guardado, não tenho como pagar essas meninas, não tenho como mandá-las embora, se precisar mandá-las. Aí a gente fez a suspensão do contrato conforme o governo deu essa possibilidade. Então o governo tá pagando 2 salários, 2 meses de salários para essas meninas. Vai voltar, elas precisam trabalhar. Nós temos que dar estabilidade, porque é o acordado com o governo, mas a gente não está vendendo. Então, a gente também não tem dinheiro para mandar embora. E aí eu fico... Eu vou ficar angustiada, vou ficar desesperada. Nem eu, nem meu marido a gente tá. A gente coloca tudo na mão de Deus. Aí Jesus colocou no meu coração. Você tá vendo a situação de José com Maria? Não foi no último momento que eu resolvi o problema? Não foi no último momento que eu resolvi o problema deles? Né? Eles passaram pela provação, né? Que na Mística Cidade de Deus, São José passou por uma provação muito difícil, Nossa Senhora, com ele, né? Porque ela não podia contar para ele a origem da gravidez dela. Ela estava com barrigão, ele vendo ela grávida e ele não sabia de onde veio aquela gravidez. E o anjo só foi dado para aparecer para ele na hora que ele já tinha decidido, né? Já no fim do fim da gravidez, né? Depois de já ter sofrido muito, muito mesmo.
E a conversa ali da mística Cidade de Deus, da Santa Ágreda, falando, né? Por que Deus demorou tanto? Né? O que Deus estava querendo com isso? Qual é a função que era muito boa? Era para a glória dele? Era para preparar, né? Para grandes coisas, para José, né? Ter a dignidade de ser o pai de Jesus, se preparar para isso. Então aí Jesus falou assim, se eu tô deixando você viver essa situação e eu não tô te dando nenhuma luz no fim do túnel, você não está percebendo que a mesma situação que está acontecendo, que aconteceu com José, está acontecendo com você? De que, de repente, num piscar de olhos eu resolvo isso? Num dia próximo de julho começar, eu posso trazer uma venda que já vai garantir o salário do mês de julho para suas funcionárias. E como eu sei que é verdade, porque Jesus já faz isso com a gente sempre, então eu peguei e falei para ele assim, eu confio em vós. Eu confio em vós. A minha irmã veio falar comigo ali, e aí, como que tá a situação, tal, vocês querem ajuda? Porque eu tô com dinheiro e de repente vocês precisar, já quer mandar as meninas embora? Eu falei, não. Primeiro que eu tenho que dar estabilidade para elas. Primeiro que eu não tô desesperada, porque eu tenho Deus na minha vida. Segundo, né, de repente, se eu precisar, eu vou pedir sua ajuda. Mas no momento, até então, é confiar em Deus e esperar o tempo certo. Tem um mês ainda, nós estamos no dia 3 de junho, então nós temos um mês para vender o suficiente para ter dinheiro para pagar os funcionários no mês que vem. Ou de repente nem precisa vender esse mês para ganhar, entendeu? Tem tudo um tempo favorável de Deus que a gente tem que esperar. Então, essa confiança em Jesus precisa ser verdadeira. Não pode ser ilusão da sua cabeça. Não pode ser uma coisa, eu vou imaginar que eu vou confiar em Deus. Não, você confie, ponto final. Você tem que se abandonar e não pode ficar sem dormir por causa disso. E se acontecer de você não conseguir dormir, oferta para Jesus esse momento de angústia, né, da sua humanidade, da sua natureza humana fraca. Oferta para Jesus, não tem problema se você não conseguir dormir. Aproveita para rezar. Aproveita para continuar protestando o seu amor e a sua confiança para Ele. Né? E aí eu fiz um pedido ontem para Jesus. Eu falei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confirma que é isso mesmo que está acontecendo. Né? Confirma que eu e meu esposo, passando pela provação. A mesma provação parecida com a de Jesus, com a de Maria de José. Né? De que no último momento, na hora certa, né, o Senhor vai liberar a graça. E que vai dar tudo certo. E eu vou ter conquistado muitas maravilhas de graças, né, e de muita reparação, né, de muitos sacrifícios que eu estou vivendo, né, ofertando tudo para ti, tudo para ti, nessa confiança, nessa reparação, nessa expiação dos pecados, ofertando tudo nos méritos, principalmente os méritos com Maria, ofertando tudo para nossa Mãe do Céu, para que ela possa usar desses méritos, unir os méritos dela e o de Jesus para conquistar as almas para Deus nesse reino da divina vontade e vir logo. Então oferto tudo. E eu agradeço de todo o coração por eu ser digna de viver uma aprovação. Porque se o Senhor está investindo em mim, uau! Que felicidade! Que felicidade ser uma dessas filhas amadas que o Senhor investe como o Senhor investiu em José. Quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém. E o Senhor me ama tanto. E investe na minha alma. Investe na alma do meu esposo. Investe na minha missão. Investe na minha família. Investe em tudo que eu tenho. Tudo é seu. É para a tua glória. A minha vida só vale a pena se o Senhor estiver nela. A minha vida, Senhor, só vale a pena se for para confiar em vós. Para esperar em vós em todos os momentos. Sempre. Tá vendo, gente? Eu sou assim, uma manteiga derretida. Jesus é meu tudo. Volume 12 de março de 1921. A vontade divina, grão que se tornará alimento. Luísa, a palha que a veste e a protege. Eu estava dizendo para mim mesma, minha rainha mãe providenciou o sangue para formar a humanidade de Jesus dentro do seu ventre. E eu, o que darei para formar a vida da vontade divina dentro de mim? E meu amável Jesus me disse, minha filha, você me fornecerá a palha para formar a orelha, na qual eu serei o grão. Né? Ele está dizendo a palha do trigo, tá?
Agora a orelha deve ser a proteção, né, do grão que fica dentro, né? Tem uma palha em volta, né? E o grãozinho fica lá dentro. Então ela vai ser essa proteção, né? Ela vai dar essa palha, vai fornecer esse abrigo, né? Esse abrigo para se formar. Então é a mesma coisa de Nossa Senhora, né? Que formou o ventre ali, esse tabernáculo para Jesus se formar. A Luísa deu a palha, né? Para formar esse grão. Darei minha vontade como alimento para nutrir todas as almas que quiserem comer desse grão. Você será a palha que preservará o grão. Ao ouvir isso, eu disse: meu amor, meu ofício de servi-lo como palha é feio, porque a palha é jogada fora, queimada e não tem valor. Ai, que chação! Meu Deus do céu! E Jesus, no entanto, o canudo é necessário para a espiga de cereais. Se não fosse pelo canudo, o grão não poderia amadurecer nem se multiplicar. A palha pobre serve como vestimenta e defesa do grão. Se o sol ardente o investe, a palha o defende do excesso de calor para não deixá-lo secar. Se geada, chuva ou outra coisa invadir o grão, a palha leva todos esses males para si mesma. Portanto, você pode-se dizer que a palha é a vida do grão, é a sobrevivência do grão. E se a palha é jogada fora e queimada, é nesse momento que ela é separada do grão. O grão da minha vontade não está sujeito a crescer ou diminuir, tanto quanto eles tiram disso. Não diminuirá de um único grão. Então, o seu canudo será necessário para mim. Servirá a mim como vestuário, como defesa, defendendo os direitos da minha vontade. Portanto, não há perigo de você se separar de mim. Depois de um tempo, ele voltou e disse-lhe: minha vida, Jesus, se as almas que viverão em sua vontade forem arco-íris, quais serão as cores desse arco-íris de paz? E Jesus, toda bondade, disse: suas qualidades e cores serão totalmente divinas. Eles brilharão com as cores mais bonitas e brilhantes, que são amor, bondade, sabedoria, poder, santidade, misericórdia, justiça. A variedade dessas cores será tão clara na escuridão da noite, e em virtude dessas cores, elas farão o dia surgir na mente das criaturas. Então, aqui essa parte aqui, né, ela não vai se separar, né, ela é proteção, ela não vai se separar desse grão, né. Então, é um grão vivo, né, que não é separado, que não é queimado, né, que se torna alimento, mas que é proteção. Então, assim, ela não é retirada, né, não é destruída, não é dessa visão que ela teve, né. Se torna alimento, mas é aproveitada, né, ela não é perdida, né, essa palha aí que ela fala, né, que pode ser destruída. Então é isso que eu entendi, pelo menos é isso que eu entendi, né? Jesus falou que servirá, será necessário para mim, servirá a mim como roupa, como defesa, defendendo os direitos da minha vontade. Portanto, não há perigo de você se separar de mim. Então, né, acredito que ela permanecerá constante, né? E que nós, sendo também essa vontade divina, o grão que se tornará alimento, e Luísa é a palha que veste e protege. Então, é muito grande esse mistério, né? Eu mesmo não consigo penetrar. Mas devagar a gente chega lá, Jesus vai dando as luzes pra gente, não tem pressa não, tá bom? Volume 13 de outubro de 1921. Todas as palavras de Jesus são fontes que conduzem e jorram em direção à vida eterna. Senti-me oprimida, pensando que sou forçada a dizer e escrever as menores coisas que o bom Jesus me disse. Então, ao chegar, ele me disse: minha filha, toda vez que eu falo com você, pretendo abrir uma pequena fonte em seu coração, porque todas as minhas palavras são fontes que conduzem e jorram em direção à vida eterna. Mas para que essas fontes possam formar em seu coração, você também deve colocar algo de você, isto é, que você deve realmente engolir,
comer, né? A gente já falou, acho que sobre isso, já falou antes, né? E abrir essa fonte, pensando nelas repetidamente. Acho que ele já falou esse trecho, acho que repetiram aqui. Mas tem isso mesmo, tá? Às vezes no livro do céu ela repete algum trecho e inclui outras coisas. Enquanto isso escrevi e pensei comigo mesmo, já faz muito tempo que meu doce Jesus não está falando comigo sobre sua santíssima vontade, mas sobre outras virtudes. Sinto-me mais inclinada a escrever sobre sua santíssima vontade. Sinto um gosto maior por ela, como se fosse algo exclusivamente meu, e sua vontade é suficiente para mim em tudo. E meu sempre benigno Jesus, ao chegar, me disse: minha filha, você não deve se surpreender se gostar mais e se sentir mais inclinada a escrever sobre minha vontade. De fato, ouvir, falar e escrever sobre minha vontade é a coisa mais sublime que pode existir no céu e na terra. É aquilo que me glorifica ao máximo e reúne todos os bens e toda a santidade de uma só vez. Por outro lado, as outras verdades incluem cada um bem distinto, que são bebidos gole a gole, né? Sobem passo a passo, se adaptam à maneira humana. Mas com a minha vontade, pelo contrário, é a alma que se adapta à vida divina, ao caminho divino. Não são goles que ela bebe, mas são mares. Não escadas que ela sobe, mas voos que leva ela em direção ao céu num piscar de olhos. Ó, minha vontade, minha vontade. Só de ouvir de você me traz muita alegria e doçura. E quanto me sinto cercado por minha vontade contida na criatura, como se por outra imensidão minha. Sinto um gosto que me faz esquecer o mal de todas as outras criaturas. Oh, uau! Você deve saber que eu lhe manifestei grandes coisas sobre a minha vontade, que você ainda nem sequer examinou bem e digeriu, de modo a absorver toda a substância e formar toda a massa de sangue em sua alma. Depois de formar toda a substância, voltarei novamente e manifestarei outras coisas novas, sublimes sobre a minha vontade. E enquanto espero você digeri-las bem, essas que eu já te dei, vou mantê-la ocupada com outras verdades, sim, que me pertencem. Para que, se as criaturas não quiserem fazer uso do mar, né, o livro do céu tem o uso do mar e tem o uso das virtudes, que são os golinhos, né? Então, se algumas criaturas não quiserem fazer uso do mar, do sol da minha vontade para vir, para mim, elas podem, de repente, usar essas pequeninas fontes e goles, que são as virtudes, né? Os canais para me encontrar e tomar para o bem deles de coisas também que me pertencem, que são as virtudes, né? Que são as coisas menores, que são passo a passo. Então, você decide o que você quer. Você quer conhecer a vontade divina ou você só quer ficar nas virtudes, né? Aí você decide. Eu quero mar. Quero inundar todos os dias, né? Apesar de que a misticidade de Deus, né, é mais virtude do que divina vontade, né? Mas é muito importante a gente pegar um pouquinho de cada um e a gente vai unindo as duas coisas, né? E vão caminhando, amém? Volume 14, 3 de março de 1922. O fazendeiro celestial semeia sua palavra. Continuando no meu estado habitual, meu doce Jesus veio, mas sem dizer nada. Todo calado e aflito, há um limite. E eu disse: o que é Jesus? Que você não quer falar? Você é minha vida, a sua palavra é minha comida. E eu não posso jejuar. Estou muito fraca e eu sinto a necessidade contínua de comida para crescer e me manter forte. E Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, eu também sinto necessidade de comer. E depois de nutri-la com a minha palavra, essa mesma palavra que você rumina, editada por você, sendo convertida em sangue, produz comida para mim. E se você não pode jejuar, eu também não quero jejuar. Quero o retorno da comida que eu lhe dei, e depois voltarei para nutri-lo novamente. Sinto muita fome. Corra, deixe-me satisfazer minha fome. Fiquei confusa e não sabia o que dar a ele, pois nunca tive nada. Mas Jesus, com as duas mãos, tomou meu coração, minha respiração, meus pensamentos, afetos e desejos que haviam se transformado em muitos pequenos globos de luz
E ele os comeu, dizendo: uau, esse é o fruto da minha palavra. Essas são as minhas próprias coisas. E é só o que eu as amo. E é só o que eu como. E só o que eu as como. É isso. Uau, 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 uau. O que eu posso dizer? Não tem que falar nada. Só tem que falar uau. Tô apaixonada, cada vez mais apaixonada por esse conteúdo da divina vontade, meu Deus do céu. Me ajuda a alimentar Jesus. Também quero alimentar Jesus. Que esses conteúdos todos que eu produzo nesse canal sejam alimento para Jesus. Esse entendimento que eu estou dando para essas pessoas, que ele se alimente todos os dias, todos os momentos, em cada segundo, em cada instante, de tudo que eu estou produzindo para ele, em nome de Jesus, para a glória dele. Pelo louvor, as orações, toda ação de graça, toda a vida, todos os atos, tudo formado pela divina vontade. Em minha vida e na vida de todos aqueles que seguirem esse trabalho, que conhecerem esse livro do céu aqui no Brasil, através dessas obras traduzidas por mim, em nome de Jesus, para a glória de Deus, só por ele, é ele que faz em mim, não é eu. Que tudo isso seja para alimento dele. É o que eu mais desejo, que o Senhor se alimente, que o Senhor seja sempre nutrido, que o Senhor tenha muita comida, muita comida. É o que eu mais desejo, Pai. Volume 16, 24 de novembro de 1923. A história da vontade divina. Como a Santíssima Virgem, pela obra da redenção, fez dela todos os atos da divina vontade e preparou a comida para seus filhos. É por isso que ela é mãe e rainha da vontade divina. Luísa deve fazer o mesmo pelo trabalho do Fiat Voluntas Tua. Eu estava fazendo a hora da paixão, na qual minha triste mãe recebia seu filho morto em seus braços e o colocava no sepulcro. E no meu interior eu dizia: minha mãe, juntamente com Jesus, coloco todas as almas também nos seus braços, para que você possa reconhecê-las todas como seus filhos, inscrevê-las uma a uma no seu coração e colocá-las dentro das feridas de Jesus. Eles são seus filhos, filhos da sua imensa tristeza, e isso é suficiente para você reconhecê-los e amá-los. E quero colocar todas as gerações na vontade suprema, para que ninguém falte, e em nome de tudo que dou conforto a ti, compaixão e alívio divino. Agora, enquanto eu dizia isso, meu doce Jesus se mudou para o meu interior e me disse: minha filha, se você soubesse com que comida minha triste mãe nutria essas crianças. E eu: o que foi, ó meu Jesus? E ele mais uma vez disse: visto que você é minha pequena, escolhida por mim para uma missão, para a missão da minha vontade, e você vive naquele Fiat em que você foi criada, quero dar a conhecer a história da minha vontade eterna, suas alegrias e suas tristezas, seus efeitos, seu imenso valor, o que ela fez, o que recebeu e quem levou a sério sua defesa. Os pequenos estão mais atentos ao me ouvir, porque suas mentes não estão cheias de tantas outras coisas da terra. Eles são como se estivessem vazios de tudo, e se alguém quiser dar a eles um alimento diferente, eles se sentirão enojados, porque sendo pequenos estão acostumados a tomar apenas o leite da minha vontade, que mais do que uma mãe amorosa os mantém apegados ao seu peito divino para nutri-los abundantemente. E eles permanecem com suas boquinhas abertas, esperando o leite dos meus ensinamentos. E eu me divirto muito. Então lá atrás a gente falou sobre isso. Agora de novo ele está falando sobre mamar no peito dele, né? Ele é Deus, tá? E Deus, ele não tem sexo, né? E tem essa parte de Deus mãe. Tem essa parte de Deus que é mãe, né? Então você não acha estranho quando ele fala que a gente está mamando no peito dele, tá? Porque ele não tem sexo. Ele é Deus, tá? Nós estamos falando aqui, quando Jesus fala com ela, ele está representando Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, tá? A divindade unida. Então, não fique preocupado com a humanidade de Jesus, ele ser homem. Não se preocupe com isso, porque não é a conversa com Jesus humano, entre aspas. É a conversa com divino, com Pai, Filho e Espírito Santo. E quem é a verdade? Quem é o verbo? Quem é a palavra eterna? Quem é que comunica toda a mensagem de salvação? É Jesus. Então, quem traz o conteúdo da divina vontade é Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo, ele é a palavra do Pai
e do Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? Então, para vocês terem uma ideia aqui. Vamos continuar. Então, vamos lá. A origem da minha vontade é eterna. Nunca a tristeza entrou nela. Entre as 3 pessoas divinas, essa vontade estava em mais alta concordância. Ainda mais, era só uma. Em cada ato emitido ad intra, interna de Deus, e ad extra, externa de Deus, essa comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só deles, e a comunicação ad extra, fora deles, nos deu infinitas alegrias, novos contentamentos, imensa felicidade. E quando quisemos emitir a máquina da criação, quanta glória, quantas harmonias e honra ela nos deu! Assim que o Fiat foi lançado, este Fiat difundiu nossa beleza, nossa luz, nosso poder, ordem, harmonia, amor, santidade, tudo. E permanecemos glorificados por nossas próprias virtudes, ao ver por meio de nosso Fiat o florescimento de nossa divindade, velado em todo o universo. Nossa vontade não parou, inchada de amor como era, queria criar o homem. E você conhece a história dele, por isso vou adiante. Ah, foi ele quem causou a primeira tristeza à minha vontade. Ele tentou amargar aquele que o amava tanto e que o havia feito tão feliz. Minha vontade chorou mais do que uma mãe carinhosa que chora por seu filho, que ficou aleijado e cego apenas porque se retirou da vontade de sua mãe. Minha vontade queria ser o primeiro ator no homem, apenas para lhe dar novas surpresas de amor, de alegrias, de felicidade, de luz, de riquezas. Ele sempre quis. Ela, a Divina Vontade, sempre quis dar. É por isso que ele queria agir. Ela queria agir. Mas o homem queria fazer a sua própria vontade humana. E partiu da vontade divina. E saiu, se afastou da divina. Ah, se ele nunca tivesse feito isso. A minha vontade teve que se retirar. E ele caiu no abismo de todos os males. Agora, para reunir essas 2 vontades, é necessário um que contivesse essa vontade divina totalmente dentro de si. Portanto, somente eu tive que descer do céu, a palavra eterna. Amei esse homem com um amor eterno. Nós, as pessoas divinas, decretamos juntos que eu deveria assumir a carne humana para vir salvar o homem e reencontrar as 2 vontades que foram separadas e quebradas. Para onde então nascer? Quem seria aquele que emprestaria sua carne ao seu Criador? Minha vontade queria ser o primeiro ator no homem, apenas para lhe dar novas surpresas de amor, de alegrias, de felicidade, de luz, de riquezas. Ele sempre quis dar, e é por isso que ele queria agir. Acho que está repetindo aqui de novo. Mas, vamos lá. O homem queria fazer a sua própria vontade humana e partiu da vontade divina. Então vamos puxar aqui para frente. Minha vontade se retirou e ele caiu no abismo de todos os males. Agora, reunir essas 2 vontades era necessário um que contivesse uma vontade divina dentro de si. Portanto, desde eu mesmo, a palavra eterna, por amar esse homem com amor tão eterno, o homem, Adão, nós, o ser humano, nós, as pessoas divinas, decretamos juntos, ad intra, que eu, Jesus, a palavra eterna, deveria assumir a carne humana para vir salvá-los e reencontrar as 2 vontades quebradas, a divina com a humana, para dar-lhes novas surpresas de amor, de alegria, de felicidade, de luz, de riquezas. Ela sempre quis dar, é por isso que eu queria agir, que ela queria agir. Mas o homem queria fazer sua vontade. Nossa, tá repetindo, né? Tá vendo como que é? Ele quer repetir. Eu não sei por que acontece isso. Mas o livro do céu tem muito disso. Eu tenho que sempre estar limpando, né? Até eles aqui não limparam, né? Pra vocês verem que não é só eu que escrevo as coisas erradas, né? No português, tá vendo? Os americanos aqui também escrevem coisas assim arrumar, tá bom? Então vocês me perdoam e perdoam os americanos também.
É por isso que escolhemos uma criatura. Aí ele vai falar aqui. Agora vai passar para frente. Chegou no final aqui. Quem é que seria aquela pessoa que emprestaria sua carne ao seu Criador? É por isso que escolhemos uma criatura. E em virtude dos méritos previstos do futuro Redentor, ela foi isenta do pecado original. Sua vontade e a nossa era só uma. Foi essa criatura celeste que entendeu a história de nossa vontade. Nossa Senhora, essa criatura celeste, que entendeu a história de nossa vontade. Nós narramos tudo a ela, como a uma pequena, a tristeza de nossa vontade, e como, ao quebrar a sua vontade de nossa, o homem ingrato restringiu a nossa vontade dentro do círculo divino, quase impedindo-a em seus desígnios, impedindo-a de se comunicar para ele seus bens e o propósito para o qual ele foi criado. Para nós, dar é nos fazer felizes. Assim como quem nos recebe é enriquecer sem ser empobrecido. É dar o que somos por natureza, formando na criatura pela graça. É sair de nós mesmos para dar o que possuímos. Ao dar, nosso amor se derrama e nossa vontade faz festa. Se nós devíamos dar, por que formaríamos a criação? Não, se não devíamos dar, por que então formaríamos a criação? Assim, o mero ser incapaz de dar aos nossos filhos, as nossas queridas imagens, era como um luto para a nossa vontade suprema. Apenas ao ver o homem operar, falar, andar, sem a conexão com a nossa vontade, porque havia sido quebrada por ele, que correntes de graças, de luzes, de santidade, de ciência, que corriam para ele se ele estivesse conosco, mas não podia. Nossa vontade adotou a atitude de tristeza. Em cada ato da criatura havia uma tristeza para nós, porque vimos esse ato vazio de valor divino, sem beleza e sem santidade. Ai, gente, eu consigo imaginar isso, meu Deus do céu. Consigo imaginar facinho. Ai, Deus. Eu sofro demais quando eu vejo isso. Ai. Eu sei o que é isso. Meu Jesus mostrou pra mim muitas vezes. Vai demais. Já vi muitas vezes isso. É a coisa mais triste do mundo. Coisa mais triste que existe na face da Terra, no planeta, no universo. É Deus olhando para nós e não vendo. E a gente não participar da vida dele. A gente andar errante sem ele. Eu fico assim, entrando nos olhos de Deus, sabe? Como se eu entrasse nos olhos dele e visse lá do céu a terra, sabe? E ele triste. E vendo a gente tão feliz. E ele também feliz. E ele querendo participar da nossa vida, sabe? E aí ele vê que a gente tá tentando ser feliz do nosso jeito, tadinhos de nós, né? Como doidos na nossa vontade humana. Aí ele olha lá no Facebook, nós vê as fotos, né? Do aniversário que nós fizemos, do passeio que nós fizemos, da viagem que nós fizemos, uns sorrisos lindos na foto. Mas ele olha para dentro de cada um de nós e vê que aquele sorriso não é verdadeiro. Aquele sorriso é pobre, tão miserável, tão triste. Tão pouco. E ele fala, nossa, eu queria tanto participar da vida do meu filho, da minha filha que está lá embaixo. Queria tanto participar, queria tanto inebriar eles da felicidade verdadeira, queria tanto que eles entendessem quanto eu os amo, quanto que eu estou presente, mas eles não me incluem na vida deles. Eu não sou presença, eu não sou querido, eu não sou considerado, eu não estou lá, eu não estou na foto.
Ai de mim se não fosse a confiança que eu tenho, o amor por Deus. Se eu soubesse que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu ia chorar com Ele por resto da eternidade. Só ia chorar, como Jesus fez. Chorou. É possível a gente viver a mesma vida que Jesus viveu. É possível. É totalmente possível, gente. Quando a gente entende Deus. Quando a gente empresta a nossa carne para Deus. É nada mais isso que a gente está fazendo. Quando a gente empresta o nosso olho, nossa boca, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para sentir o que Deus sente. Para compartilhar, ser amigos dele. Da gente pegar Deus no colo. Pegar Jesus mesmo, menininho lá, no colo. Ou deixar Jesus deitar no nosso peito, deitar no nosso colo, deitar no nosso ombro e a gente conversar sobre as dores dele. Ele quer esses filhos. Ele quer essas pessoas. Os filhos da divina vontade são reis. São pessoas que vivem na mesma igualdade, que Deus quer unir nessa igualdade. Para poder ele conversar olhando no olho. Ele quer ter filhos que vão conversar com ele de igual para igual. Como verdadeiros amigos. Possuidores dessa vida divina com Ele. Nós somos tão especiais. Eu consigo entender o que Deus quer nos filhos da divina vontade. Eu consigo ver o que Maria é e o que Ele quer que nós sejamos como ela. Iguaizinhos. Mesma coisa. Ele quer que a gente seja essas pessoas, essa rainha que ela é, no trono, do lado dele, sofrendo as mesmas dores que ele sofre, entendendo tudo que ele passa. Claro que a gente nunca vai chegar no que ele é impossível, tá? Isso não quer dizer nada. Tô falando que o que ele quer, como ele consegue, o que ele precisa. Deus, ele precisa de amigos. Ele precisa de pessoas que olham para ele olho no olho. E que olhem para ele e deem para ele o abraço e o beijo e o carinho verdadeiro. Sentindo os sentimentos dele. Empatia com Deus. A gente tem uma empatia com ele. Entendeu? É esse entendimento que Deus coloca em mim quando Ele fala da divina vontade comigo. E eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. Eu não tenho vergonha de assumir essa verdade de Deus para mim. É o que Ele mostra para mim. Que o que é Nossa Senhora é justamente essa pessoa que Ele desabafa com ela, né? Que ela assume a defesa dele. É como se fosse um advogado mesmo, de Deus. A tomar as dores dele mesmo. Sabe? Tomar as dores dele e assumir, sabe? A vida divina. Assumir a vida de Deus. As dores de Deus. E viver essa realidade como se fôssemos defensores dele. Advogados mesmo. Representantes dele na terra. E a gente ter essa liberdade tão grande de poder chegar dentro na casa dele, entrar como filhos verdadeiros dele, né? Que temos tudo com ele, recebemos tudo dele, ele passa tudo por nós, tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele quer, passa tudo por nós. E nós somos como Nossa Senhora, né? Damos a graça para as pessoas, né? Damos vida para as pessoas. Falamos desse Deus com uma autoridade tão grande, de como se fosse ele, somos nós somos ele. Nessa igualdade constante. É isso o Filho da Divina Vontade. Se você não entendeu isso agora, se você não entendeu isso ainda, toma posse. Toma posse. Toma posse. Você é chamado a ser muito e você ainda não entendeu. Eu estou abrindo para você hoje. Jesus quer que eu abra a sua mente para você entender quem é você. Quem é o Filho da Divina Vontade? Quem é a pessoa que vai viver na vontade divina? Eu não tenho medo. Ninguém precisa me questionar. Eu não tenho medo nem um pouco de falar sobre isso. De entender o que é essa divina vontade. Né? E vamos continuar aqui.
Nós escolhemos uma criatura em virtude dos méritos previstos do futuro Redentor. Ela foi isenta do pecado original. Sua vontade e a nossa eram uma só. Foi essa criatura celeste que entendeu a história da nossa vontade. Nós narramos tudo a ela, como a uma pequena, a tristeza da nossa vontade, como quebrar a sua vontade da nossa, o homem ingrato que restringiu a nossa vontade dentro do círculo divino, quase impedindo-a em seus desígnios, impedindo ela de se comunicar, para ele seus bens, o propósito para o qual ele foi criado. Para nós, dar é nos fazer felizes, assim como quem nos recebe é enriquecer sem ser empobrecido, né? É dar, ele se enriquece dando, e cada vez que ele dá mais riqueza ele tem. Mais ele produz, porque ele é criador, então ele produz mais riqueza. Então, nunca acaba. É limite, sem limite. Só dá, e ele só pode dar para quem ele confia. Então, quanto mais ele confia numa pessoa, né? Aí você pega de Deus e dá para os outros. E é isso que ele quer. Então, Nossa Senhora pega de Deus e dá para os outros, né? E aí precisa passar por alguém. Esse bem, essa herança, precisa passar pela mão de alguém de confiança para poder dar para os outros, mesmo esses que não são merecidos. Mas essa pessoa que recebeu essa herança, que recebeu esse conteúdo, esses bens e tal, essa pessoa é o suficiente para Deus, para agradecer a Ele, né? Para poder reconhecer o que ele quer. Essa pessoa já entende tudo e ela sabe dar. Então, por isso que Nossa Senhora, ela chama essas pessoas que são consagrados a ela para darem a ela os méritos para ela, porque ela sabe ser a filha da Divina Vontade certa. E nós, os filhos da Divina Vontade, somos além, né? Somos um passo além, estamos um pouco além de uma pessoa somente consagrada, né? Nós somos pessoas iguais a ela, não chegando à igualdade com ela, porque ela é a mãe da Divina Vontade, né? Ela é a mãe do Criador, né? Ela é a mãe do Criador. Nós somos, né? Ela e Deus, né? Outros 500, não tem como falar. Mas a gente chega ao mesmo patamar não sei explicar a palavra, mas é assim, a gente chega na mesma situação que ela, a gente vai ter a mesma situação que ela tem, de pegar as graças e distribuir, né? Ela precisa de mais pessoas, porque sozinha ela já transbordou, ela não consegue sozinha dar conta desse recado, então ela precisava dos reis e rainhas, né? Iguais a ela, que iriam fazer esse trabalho com ela, administrar tudo isso com ela, né? Então, por isso, os filhos da Divina Vontade são chamados nesse tempo para ser essas pessoas. Ponto final. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu queria muito que o padre Paulo Ricardo, o padre, entendesse isso e falasse com a gente sobre isso, né, e tal. Mas eles têm muito medo. Eu acho que os padres têm muito medo de assumir a grandiosidade do que é realmente a Divina Vontade. Então, eles falam de pouquinho, ou eles acham que a gente é burro, né? Ou eles acham que a gente é burro, que Deus não vai ter a capacidade de nos instruir da forma certa. Então, não sei. Desculpa falar essa palavra, mas eu fico meio... Sabe? Às vezes eu fico meio exagerada, assim, nesse ponto, né? Mas a gente não é. A gente é muito inteligente. E eles têm que entender que quanto mais pouco a gente tem de conhecimento, mais fácil a gente entende. Eles precisam entender esse entendimento de Deus. E a gente tem que rezar para isso, para que eles possam ser esses canais para a gente, e vão ser. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que essa vida da Divina Vontade, esse reino da Divina Vontade vai crescer muito, né? Eu creio, confio em vós, confio muito. Eu sei muito que Deus tem a produzir para nós. Vamos lá. Ao dar, nosso amor se derrama e nossa vontade faz festa. Se não devíamos dar, por que formaríamos a criação? Assim, um mero ser incapaz de dar aos nossos filhos as nossas queridas imagens era como um luto para a nossa vontade. Apenas ao ver o homem operar, falar, andar sem essa conexão com a nossa vontade, porque havia sido quebrada por ele e que correntes de graças, de luz, de santidade, de ciência, etc., corriam para ele. E se ele estivesse conosco, mas não podia, nossa vontade adotou essa atitude de tristeza. Em cada ato da criatura havia uma tristeza para nós, porque vimos esse ato vazio do valor divino, sem beleza e sem santidade, completamente diferente dos nossos atos.
Como o pequeno celestial, a pequenina celestial Maria compreendeu essa mais alta tristeza nossa e o grande mal do homem ao se retirar de nossa vontade. Quantas vezes ela chorou lágrimas quentes por causa de nossa tristeza. Então, vocês estão entendendo o que é o conteúdo da divina vontade? A luz da divina vontade, o que é nesse tempo agora, para nós que estamos tendo acesso? É a gente compreender o mesmo que Nossa Senhora compreendeu. É compreensão, é entendimento. É razão, inteligência, memória, tudo, vontade, entendeu? São os 3 atributos nossos. São conhecimento, são entendimento, empatia com Deus. Vocês estão entendendo? Amar uma pessoa é você querer estar com ela. É você entendê-la. É você se colocar no lugar dela. É você querer estar com ela. É você querer ajudá-la. Isso é amar alguém. É você sair de você esquecer de você para cuidar dessa pessoa. É isso que nós vamos fazer. A vontade divina é isso. A vida na vontade divina é você esquecer de você para cuidar de Deus. Se interessar pelas coisas de Deus, pelas preocupações de Deus. O que Ele precisa? O que Deus quer? O que eu faço aqui? Nesse canal? O que eu faço quando eu estou divulgando a divina vontade? O que eu faço quando eu vi que não tinha o livro do céu para as pessoas? Qual foi a minha preocupação? Quem que eu ia estar ajudando? Eu? Vocês acham que eu pensei em mim? Não. Não pensei em mim. Não pensei. Tanto que eu tenho muito medo. Muito medo. Muito medo. Vocês não têm noção do medo que eu tenho. Eu tenho tanto medo. Mas o meu medo é engolido pela minha preocupação com Deus. O meu medo é engolido por eu me importar com Deus. O meu medo é destruído por eu querer fazer alguma coisa para ajudar Deus. Aí vocês me perguntam, que medo que é esse que você tem? Gente, vocês não têm noção. Eu aprendi tanta coisa errada de Deus. Ou é verdade, na verdade, né? Quanto mais você sabe de Deus, o tombo é muito maior. O risco que você corre é muito maior. Quando eu vi que eu estava aprendendo tanta coisa de Deus e entendendo tanto dele, eu fiquei com pavor da responsabilidade. Falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Eu sei quem eu sou. Eu sei o monstro que eu sou. Eu sei a miséria que eu sou. Eu tenho conhecimento de quanto eu sou incapaz, de quanto eu sou nada, o quanto eu sou miserável. Eu não vou conseguir dar conta. Eu não vou conseguir ficar sem pecar. Porque eu sou má. Mas e a confiança? E a confiança foi tão grande
E a misericórdia? Por que Ele me permitiu conhecer a misericórdia antes de qualquer coisa? Então, por isso eu mergulhei e falei, seja o que o Senhor quiser. Não tem problema se eu for para o inferno. Não tem problema se nesse caminho que eu estou fazendo eu acabar correndo muitos riscos. Porque quanto mais longe você vai, quanto mais responsabilidade você tem diante das verdades divinas, mais medo você tem de falhar com Deus, de traí-lo, de negá-lo. É muito perigo. Mas aí tem a graça. Tem a graça. Tem outras respostas que Deus vai dando. Aí eu falei pra Deus, não importa. Aí eu fui vendo aquelas histórias, aqueles momentos que a Santa Teresinha viveu, momentos que a Santa Faustina também recebeu de Deus, alguns conteúdos, momentos da serva de Deus Luísa Picarreta mesmo, da Luísa, momentos que os demônios estavam com ela e ela falou assim, não me importa onde eu vou estar, o importante é Deus. Não importa se eu for para o inferno, se vocês conseguirem me levar para o inferno. O que importa é Deus. Quem é maior? É Deus. Aí tem a parte da misticidade de Deus Nossa Senhora falando com os demônios, né? Quem como Deus que está nas alturas? Quem como Deus que está nas alturas? Se ele me construiu e quiser me destruir, aonde ele me colocar, ele tem direito. Aonde ele deixar eu, que seja filho da divina vontade, para chegar nesse alto grau de amor por Deus, precisa se imaginar no inferno. Precisa se imaginar perdido de Deus. Se imaginar destruído assim, fulminado, se não fosse nada. Como assim, Aline? Mas como assim? Que absurdo. Nossa, não sei o que você está pensando. Gente, você não pode querer nada dele. De todo o coração. Para ser um filho da divina vontade, vazio, para ser cheio de Deus, da vontade divina, você não pode querer nada dele. Você não pode existir. Você tem que se aniquilar ao ponto de você nem imaginar mais que você vai ser uma alma na eternidade com Deus. Você tem que chegar nesse patamar de entendimento. Eu quero muito ajudar vocês a entender isso que eu tô falando, mas é muito difícil. Eu só sei que eu vou falar o que eu entendo. O que eu entendo que Deus colocou no meu coração e que eu sozinha entendi. Eu falei pra Jesus, não precisa se preocupar comigo. Só pelo fato do Senhor ter tido o trabalho de me fazer, só por Senhor ter tido o trabalho de eu ter existido. E nem se fosse por um instante e já fosse abortada na barriga da minha mãe espontaneamente, já é muito. Imagina
Eu tô aqui vivendo 40 anos na Terra. 40 anos eu tô vivendo. Nesses 40 anos, passei por muitas coisas. Mas eu não posso reclamar de nada. Porque a minha vida, meu Deus, uau! Se eu vou examinar a minha vida, paraíso. Como assim, Aline? Paraíso. Eu cresci numa família unida, mesmo com tudo que aconteceu, um monte de coisa, mas tava todo mundo no mesmo tempo. Uma casa própria. Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, 3 irmãos, 2 meninos, 2 meninas, 2 meninos e 2 meninas. Brinquei demais da minha infância. Andava na rua, ficava na rua, brincava muito. Estudei, aprendi um monte de coisa, participei da igreja desde sempre. Cantei a minha vida inteira na igreja para Deus. Fui pro convento. Estudei muito para ir no convento, passei muito tempo. Voltei de lá. Encontrei vários namorados, encontrei o meu esposo, casei na igreja. E isso, fora que eu sempre já tive todos os sacramentos, tudo certinho na igreja católica. Sempre fui católica. Tive meus 2 filhos. Tenho minha casa própria. Tenho meu esposo comigo. Meus 2 filhos morando comigo. Uau! 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 Sou rica. Sou rica. Sou milionária. Sou milionária. Milionária. E ainda tenho a graça de conhecer esses conteúdos. Uau! Sou milionária. O que mais eu posso querer na minha vida? Tem minha mãe, tem minha família, todo mundo católico, apostólico romano. Meus irmãos, tudo casado na igreja, os casados. Sacramento bonitinho. Meu pai não bebe mais. Minha mãe já está aposentada, meu pai é aposentado. A minha irmã, uma doutora praticamente. Todo mundo trabalhando. Todo mundo com casa própria. Eu estou no céu. Já estou no céu e vou continuar lá, se Deus quiser. Se eu, que não fiz nada até nesses 40 anos, Ele já me deu tudo isso. O que eu posso esperar? Nada mais. Falei pra ele assim, não quero mais nada, só quero agradecer. Agradecer, 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 agradecer. Como eu posso agradecer? Como eu posso devolver pro Senhor tanta felicidade? Como eu posso agradecer tanto amor? Como eu posso agradecer tanta misericórdia? Como eu posso? O que eu posso te ajudar? Agora é hora de eu te ajudar. O Senhor fez muito por mim já. Nossa Senhora. Tá mais que na hora de eu cuidar de você. Tá mais que na hora de eu cuidar de você, meu Deus. O que você precisa de mim? O que ninguém faz? O que eu posso fazer pra você? Aí descobri uma coisa. Traduzir os livros do céu. E é isso que eu estou fazendo. Ajudar as pessoas a conhecer esse conteúdo que Ele tanto quer. Quando eu conheci essa realidade, quando Jesus mostrou para mim que eu podia fazer algo por Ele,
Meu Deus. Você poder fazer algo pelo seu Deus? Meu Deus. O que eu posso dizer disso? Seja feita a tua vontade. Só isso, mais nada. Pra mim é fácil, pra minha vontade pra Deus. Pra mim é muito fácil. E eu fico triste por não ter dado desde quando eu nasci. Mas Jesus ainda fala pra mim: filha, você me deu muito desde quando você nasceu. Ele ainda fala pra mim que eu dei. Eu falo pra ele: não, eu não dei, não. Não era, não tava, não. Jesus ainda fala: não. Você vai se surpreender com o tanto que você vai reparar os seus pecados. Você vai se surpreender. Eu falo: nossa, Jesus, não precisa se preocupar com isso. Não precisa, não. Agora é só o Senhor que merece tudo. É pro Senhor tudo. Mas Ele não deixa, gente. Ele é difícil. Ele quer mais. Ele não está satisfeito. Ele quer dar tudo. Tudo que Ele pode dar pra gente, Ele quer dar. Ele cuida muito da gente. Ele gosta. Ele só vive pra isso. A vida de Deus é dar. Nossa, eu não vou conseguir continuar lendo isso aqui. É muito lindo demais. Vamos lá, vamos ver o que consigo lá. Vamos lá. Compreendeu essa mais alta tristeza nossa pequena celestial, Nossa Senhora, e o grande mal do homem ao se retirar da nossa vontade. Quantas vezes ela chorou lágrimas quentes por causa da nossa tristeza. Lá vou eu. E por causa do grande infortúnio do homem. Portanto, temendo, ela não queria conceder nenhum ato da sua vida, a sua própria vontade. Com razão. Eu também, se eu tivesse tido essa experiência com dela, antes de nascer, com certeza eu daria a mesma coisa. Eu creio, de todo meu coração, eu creio. É por isso que ela permaneceu pequena, porque sua vontade não tinha vida nela. Como poderia crescer? Mas aquilo que ela não fez, nossa vontade fez. A vontade divina criou ela toda linda, santa, divina, a enriqueceu a ponto de torná-la maior de todas. Ela era um prodígio da nossa vontade, um prodígio da graça, da beleza, da santidade, mas ela permaneceu sempre pequena, tanto que nunca desceu dos nossos braços. E levando em consideração nossa defesa, ela retribuiu todos os atos tristes da vontade suprema. E não só ela estava completamente em ordem com a nossa vontade, como também fez todos os atos das criaturas nela, absorvendo nela toda a nossa vontade rejeitada por eles. Ela a reparou, a amou. Você vê então com que alimento essa mãe mais amorosa nutre seus filhos? Custou a ela toda a sua vida dores inéditas, a própria vida do seu filho, formar dentro de si um depósito abundante desse alimento da minha vontade e mantê-lo pronto para nutrir todos os seus filhos como mãe carinhosa e amorosa. Ela não podia amar mais seus filhos, dando-lhes esse alimento. O amor dela alcançou o grau máximo. Portanto, entre os muitos títulos que ela possui, o mais belo título que poderia ser dado a ela é o de mãe e rainha da divina vontade. Agora, minha filha, se minha mãe fez isso pelo trabalho da redenção, você também deve pelo trabalho do Fiat Voluntas Tua. Sua vontade não deve ter vida em você. E fazendo todos os atos da minha vontade para cada criatura sua, você os depositará dentro de si. E enquanto recompensa a minha vontade em nome de todos, você formará dentro de si todo o alimento necessário para nutrir todas as gerações com o alimento da minha vontade. Cada ditado, cada efeito, cada conhecimento adicional sobre ela será mais um sabor que encontrarão neste alimento, e de tal maneira que o comerão com avidez. Tudo o que eu digo sobre a minha vontade servirá para aguçar o apetite e para que eles não comam mais comida à custa de qualquer sacrifício. Se diz que um alimento é bom, que restaura os pontos fortes,
que cura os enfermos, que contém todos os gostos e ainda mais para dar vida, embelezar e fazer feliz, quem não faria nenhum sacrifício para levar essa comida? Assim será por minha vontade. Para torná-lo amado e desejado, é necessário conhecimento. Portanto, esteja atenta. Receba dentro de si esse depósito da minha vontade, para que, como segunda mãe, você possa preparar comida para os nossos filhos. E assim você imitará a minha mãe. Então tem mais conteúdos desse artigo, né? Mas como esse áudio já ficou longo, a gente vai deixar para fazer. Fora que ainda tem aquele outro artigo que a gente começou e não terminou ainda, né? O que a Luísa tem a ver, o que nós temos a ver com Luísa, um negócio assim. Mas a gente vai, aos poucos, vai se colocando em ordem, tá bom? É de acordo com a vontade de Deus, não é eu que mando, não. Tem que ter inspiração, tem que rezar, sabe? Tem que ter merecimento, tem que ter méritos, tem que ter, né, sacrifícios em volta disso e tal. Então, tem todo um trabalho para conquistar esses momentos, assim, divinos que Deus permite para mim, né? Para nós, para todos nós. Eu fiquei muito emocionada, isso é muito grandioso. Essa emoção é muito importante para vocês penetrar no mistério, para penetrar na luz que Deus está querendo transmitir. Essas lágrimas minhas são essas lágrimas de Jesus, essas lágrimas da divina vontade chorando. Então é muito entendimento que vai ser, né, nutrido em vocês. Eu sei que vocês vão entender tudo que eu falei e vai iluminar muito a vida de vocês todos. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.